Olá, caro cursista do Programa de Residência Multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Eu sou a professora Ana Paula e nesse vídeo de fechamento do módulo de Bioestatística abordaremos sobre como fazer a escolha do tipo de teste estatístico para responder a sua pergunta de pesquisa. Vamos lá? Primeiramente, vamos relembrar alguns pontos importantes do conteúdo sobre os testes estatísticos. Em geral, um problema científico que é estruturado na forma de pergunta conduz a uma hipótese científica, que é uma resposta provisória a essa pergunta, e requer uma pesquisa científica para sua verificação. Essa hipótese deve ser testada quanto à sua veracidade. Para isso, usamos os testes de hipótese. O teste de hipótese é um dos procedimentos mais utilizados na pesquisa científica, sobretudo na pesquisa experimental, para se fazer inferências a respeito daquele problema que se quer solucionar, ou aquela pergunta de pesquisa que se quer responder, ou seja, fazer relações para que possam explicar variações no fenômeno. O teste de hipótese é um procedimento para testar uma hipótese baseado numa amostra da população. Essa hipótese se trata de uma afirmativa sobre parâmetros, ou seja, sobre características dessa amostra da população que podem ser iguais ou não. Então, elas serão comparadas para ver se elas são iguais ou se elas diferem entre si. No teste de hipótese, se rejeita ou não uma hipótese associando a conclusão e risco máximo de erro. Existem dois tipos de hipótese. A hipótese nula, ou de nulidade, também chamada de H0, onde não há diferença entre os parâmetros, e a hipótese alternativa, HA ou H1, onde há diferença entre os parâmetros. Então, quando aceitamos a hipótese alternativa, nós automaticamente rejeitamos a hipótese de nulidade. Toda hipótese apresenta uma probabilidade de erro, pois ela não representa a totalidade dos casos existentes em uma determinada condição. Então, nós teremos o erro tipo 1, que é a probabilidade de detectar uma diferença que, na verdade, não existe, ou seja, a probabilidade de um resultado falso positivo, e geralmente se estipula de um alfa de 0,05. E o erro do tipo 2, que é a probabilidade de não detectar uma diferença quando ela realmente existe. O poder do estudo é 1 menos beta. E geralmente esse erro tipo 2 é estipulado como 80%. Após a elaboração das hipóteses, deve ser feita a escolha do teste estatístico específico para a comparação dos resultados obtidos. Existem diversos testes estatísticos que deverão ser selecionados conforme o tipo de dado que se está estudando, se ele é numérico, se ele é categórico, como esses dados estão distribuídos, então a distribuição desses dados ela é normal ou ela é não normal, e os tipos de amostras examinadas, se elas são independentes ou se elas têm uma estrutura de dependência entre si, por exemplo, nos estudos antes e depois, que você avalia o mesmo indivíduo no momento zero e depois você repete essa aferição no mesmo indivíduo. Quanto aos testes, eles podem ser testes paramétricos, também chamados de testes clássicos, que possuem algumas exigências, como a distribuição normal ou aproximadamente normal dos dados, e homogeneidade das variâncias entre as populações que estão sendo comparadas, ou testes não paramétricos, usados quando os pressupostos para os testes paramétricos não são atingidos e não dependem do conhecimento da distribuição da variável. Então, aqui nós temos um infográfico para ajudar na escolha do teste estatístico conforme essas características que devemos observar das variáveis do estudo, a distribuição dessas variáveis e o tipo de amostra que acabamos de recapitular nesse conteúdo do módulo de bioestatística. Então, quando nós temos variáveis numéricas, geralmente nós fazemos comparação das médias ou medianas dessas variáveis. Então, para isso, nós precisamos saber quantos grupos nós temos, quantos grupos nós iríamos comparar. Quando nós vamos comparar dois grupos, primeiramente precisamos saber se esses grupos eles são dependentes ou se eles são independentes entre si. Se eles são dependentes, sim, se eles são independentes, precisamos saber da distribuição dessas variáveis. Se ele tem distribuição normal, nós utilizaremos o teste T de Student para comparar essas médias. Se a distribuição não é normal, utilizaremos o teste de Mann-Whitney. Agora, se os grupos não são dependentes, se eles são dependentes, se eles são, por exemplo, tipo antes e depois, comparam o mesmo indivíduo antes e depois, se ele tem uma distribuição normal, utilizaremos o teste T de Student variado. Se a distribuição não for normal, utilizaremos o teste de Wilcoxon.
E se tivermos, no caso, 3 grupos ou mais para comparação, teremos que saber também sobre a dependência entre esses grupos, né? Se eles são independentes, utilizar item de distribuição normal, nós utilizaremos o teste ANOVA para comparação entre esses grupos. Se a distribuição não for normal, utilizaremos o teste de Kruskal-Wallis. No caso de 3 ou mais grupos dependentes, se tiver essa estrutura de dependência entre eles, né, tipo antes e depois, com várias aferições ao longo do tempo, essas análises são mais complexas, utilizam testes mais complexos que não foram abordados no nosso módulo de bioestatística. Quando temos variáveis categóricas, faremos uma comparação de proporções. Para a comparação de grupos independentes, devemos primeiramente saber se as frequências esperadas, se elas são pequenas. No caso de não serem pequenas, utilizaremos o teste do π². E se elas forem pequenas, utilizaremos o teste exato de Fisher. Então, no próprio software estatístico, há como se fazer um teste para avaliar se essas frequências esperadas são pequenas ou não. E no caso de os grupos não serem independentes, né, de serem dependentes, utilizaremos o teste de McNemar. Agora, se queremos fazer uma avaliação da força da relação linear entre duas variáveis numéricas, utilizaremos, então, testes de correlação. Quando a variável tem uma distribuição normal, utilizaremos o teste de correlação de Pearson. Agora, para variáveis com distribuição não normal, se a amostra é pequena ou possui grande número de postos empatados, utilizaremos a correlação de Spearman. Agora, quando essa distribuição não for normal e a amostra não for pequena, utilizaremos a correlação de Kendall. Os testes estatísticos mencionados neste infográfico são mais comumente realizados em pacotes estatísticos como SPSS, Stata, Minitab e SAS, que são softwares pagos, ou ainda no software R, que é um software livre. Eles podem ser utilizados ainda em calculadoras online, que permitem realizar diversos desses testes mencionados e ainda calcular o intervalo de confiança, avaliar a normalidade das variáveis, calcular a amostra, entre outras técnicas estatísticas. Então, no Google, você pode achar diversas dessas calculadoras online que fazem esses testes estatísticos mais simples. Caro residente, encerramos aqui o módulo de bioestatística. Espero que tenha contribuído com seus conhecimentos acerca desse tema. Sabemos que não é fácil lidar com números em saúde, não é mesmo? Porém, eles são fundamentais para produzir evidências científicas de qualidade, que norteiam as ações de saúde e o cuidado, além de auxiliar no planejamento e execução de políticas públicas de saúde. Espero ainda que as informações abordadas neste módulo sejam úteis para o seu trabalho de conclusão de residência. Obrigada!